Prontinho. Ok, pessoal, muito boa noite. Aqui é o Cícero Kíqueros 27. Vim falar para vocês hoje sobre gamificação e motivação, que é um grande interesse meu, e eu quero demonstrar que são conhecimentos que podem ajudar muito em muitas áreas diferentes, mesmo daqueles que não são nerds de jogos, como eu e o Chico. Acho que todos me conhecem aqui, então vou passar meio rapidinho, tá? Hoje eu estou trabalhando na coordenação da turma de Campinas, turma 3 da UFSCar. Trabalho também na Evolucional, nas áreas de comunicação, gestão de pessoas e pedagógico. Tenho uma iniciativa, uma startup chamada Virando o Jogo, que surgiu, aliás, do curso do MBA UFSCar em 2018. Minha formação mesmo é como professor de redação, tá? Tô há 20 anos dando aula de redação e o meu começo nesse mundo de gamificação foi como autor de aplicativos educacionais no grupo SEB em 2011, mais ou menos, quando a gente fez 231 aplicativos educacionais, né, programas para iPad. E eu sempre tentava transformar tudo em jogos, o que deixava as pessoas loucas, porque é muito trabalhoso. O Vinão, que também deu aula no MBA e é da minha turma, era o coordenador desse projeto. O que é gamificação, pessoal? É o uso de elementos de jogos em atividades que não são jogos. Basicamente é isso. Então, gamificar não é necessariamente usar o jogo em si. É você pegar do jogo aquilo que interessa e aplicar na atividade em que você tem que criar algum efeito positivo. Um outro nome, se vocês quiserem usar, é Human Centered Design. Só que esse nome não pegou muito. Tá? O nome Gamification pegou muito mais por causa de um TED de 2010 que eu mandei para vocês no grupo da McGonigal, Jane McGonigal. O que é Human Centered Design? A gente tem muita coisa hoje que é Process Centered Design, ou seja, design centrado no processo. A gente tenta fazer com que o processo ocorra da forma mais rápida, mais eficiente, custando o mínimo de recurso. Human Centered Design é a gente fazer o design tentando engajar as pessoas, fazendo com que as pessoas se interessem o máximo possível pelo que a gente está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto, que é o desse botão aqui. Pessoal, apresento a vocês um botão que faz o seu imposto de renda. Você encosta nesse botão, ele pega a sua impressão digital, entra nas suas contas, entra nos seus empregadores, faz toda a conta do que onde você deve no imposto de renda, já calcula qual que é o melhor jeito de pagar, já tira o dinheiro do banco ou já divide, faz tudo. É só você apertar o botão. Digam para mim, isso é uma boa solução para o imposto de renda? Estou assumindo aqui que ele é honesto, tá, pessoal? Para quem tiver aí com medo, pô, vai entrar na minha conta, vai tirar tudo. Não, é um botão honesto, tá? Você encostou, seu imposto de renda está pronto. É uma boa solução? Muito bem. É um bom jogo? Por quê? Podem abrir aí para comentar, por favor. Acho que tem a ver que não é interessante, né? Um processo cansativo, não é atrativo, não sei. Como que eu transformo isso num jogo, Carol? Aí é com o mestre. Pessoal, isso aqui é uma boa solução para imposto de renda, mas é um péssimo jogo, tá? Não é algo que vai engajar as pessoas, como a Carol falou, tá? O botão não é um jogo. O que é que ele teria que ter? O propósito central dos jogos é agradar as pessoas. Então, a ideia central aqui do Human Centered Design é que quando eu crio algo que tem características de jogo, a pessoa se interessa por fazer aquela ação que eu criei.
Ela não se interessa apenas no resultado dela. Esse livro, da Jane McGonigal, Reality is Broken, encontrou a convergência perfeita. Encontrou, até diria, a metáfora perfeita nos jogos para explicar o Human Centered Design. Porque, na verdade, pessoal, já há décadas que a gente entendeu que é importante criar sistemas que as pessoas queiram usar. E aí, uma coisa que a Jane fez, que acabou tornando a palavra gamification uma coisa comum, uma buzzword, é que ela partiu dos jogos para se perguntar o que os jogos têm que as pessoas querem ficar jogando mesmo sem nenhuma recompensa imediata. Se é verdade que as pessoas trabalham por dinheiro, porque elas não gostam, em geral, do trabalho, por que elas gastam dinheiro para jogar? O que muitas vezes pode ser um tipo de trabalho também. Muitas vezes, pessoal, jogar, quem já ficou sofrendo para terminar um Super Mario sabe disso. Chega uma hora que é um sofrimento. Chega uma hora que você tá lá por questão de honra. Você fala assim, eu não vou dormir antes de passar essa fase. Não é exatamente uma coisa prazerosa. Como é que ele chegou a esse ponto de controle sobre as suas ações? A Jane McGonigal fez um TED que ficou famoso, em que ela mostra essa imagem aqui. E aí ela comenta que em 2001 foram jogadas 3 bilhões de horas de World of Warcraft por semana. Para quem não sabe, o World of Warcraft é um MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Ou seja, é um jogo online com milhares de jogadores, estilo RPG, em cada um tem seu personagem, cumpre missões, sobe de nível, forma guildas, forma grupos, consegue itens, consegue tesouros. E aí o argumento dela é que não é que a humanidade está jogando muito e por isso não resolve seus problemas, é que a humanidade está jogando pouco. Se jogasse mais, iria resolver mais problemas. E aí que entra essa foto aqui, pessoal. Esse moleque está extremamente engajado com o jogo. Ele está prestes a atingir aquilo que em gamificação se chama de Epic Win. Um estágio em que tudo aquilo que você fez vale a pena. É um momento de um feedback extremamente positivo, que reforça muito o seu desejo de realizar a ação. A pupila dele está dilatada, ele está concentrado, ele está com cara de quem prendeu a respiração, não está não? Ele está ali, ó, naquele momento que raras vezes você encontra na sua vida cotidiana. Qual que é a tese central da obra da Jane? É que, da mesma forma que os jogos criaram mecanismos que promovem o Epic Win, o nosso trabalho, o nosso estudo, a busca para a solução dos grandes problemas da humanidade pode chegar ao mesmo efeito. Pode criar também esse estado do Epic Win. Então, eu já fui viciado no World of Warcraft, tá? Então, disclaimer aqui. Em 2009, por aí, perto do TED dela, 2009, 2010, pessoal, eu era tão viciado que eu ficava jogando quando eu voltava do trabalho, né, normal, e aí terça-feira eu não dava aula, eu ficava em casa, e bem na terça-feira era o dia de fazer manutenção do servidor do Warcraft. E aí eu lembro que eu acordava e ficava dando F5 na tela para ver se já tinha terminado a manutenção. Que o jogo entrava no ar tipo 10 horas da manhã, 11 horas. Porque era para ser tipo 7 horas da manhã nos Estados Unidos. E aí eu ficava lá batendo e não entrava nunca. E aí eu ficava desesperado, eu lembro de sentir assim essa angústia de não tem nada para eu fazer enquanto o World of Warcraft não entrar no ar. E aí uma hora eu vi que estava me prejudicando, eu estava deixando de sair de casa para ficar subindo o nível de um personagem, eu encerrei assim, do nada. Eu falei, não jogo mais. Ainda tentei vender uma conta que eu tinha, que era muito boa, tinha um personagem no nível máximo, tinha outro personagem super forte, tinha bastante ouro. Coloquei para vender, ninguém quis comprar, cancelei. E tinha 3 meses pagos ainda.
Mas é que chegou num ponto que eu falei, vou cair fora antes que isso prejudique a minha vida de forma irreversível. Nunca mais encostei no World of Warcraft desde então. Mas admiro o que ele conseguiu fazer. Admiro. Em geral, eu sou muito mais controlado do que eu era nessa época. Gamificar, portanto, pessoal, não é jogar. Gamificar é motivar. Gamificar é pegar os elementos dos jogos que causam motivação e usá-los para causar motivação em alguma outra área. De modo que você pode usar gamificação mesmo que você não domine os jogos. A minha tese, na verdade, é que muitos de nós já usamos gamificação no nosso dia a dia, só não damos esse nome. E muitas vezes usamos de maneira equivocada. E podemos usar de uma maneira mais eficiente se nós entendemos como todos os elementos trabalham em conjunto. Bom, por que os jogos, pessoal? Por que pegar no mundo dos jogos os recursos para motivar as pessoas? O que é que tem em comum entre os jogos que torna essas atividades bons exemplos? Vamos fazer uma breve atividade aqui, pessoal. Eu quero que vocês pensem em quais são as características básicas de qualquer jogo. Aí eu vou pedir para o Tintim dividir vocês em duplas, por favor. Fechou, vou colocar aqui no aleatório. Se você puder me deixar de fora, eu tô com os meus filhos aqui, eu acho que eu não vou conseguir participar em dupla, tá? Ah, tá bom, Gustavo. Beleza. Então, isso vai dar 1, 2, 3, 4, 5 duplas. E eu posso entrar em uma também. Então fechou. Então peraí que eu vou fazer a mão daí pra não colocar o Gustavo. Tá. Pô, Gustavo, queria pegar você pra conversar, cara. Vai sobrar uma pessoa. Posso fazer um trio, Olha como é que Cícero? eu tô aqui. Pode fazer. Olha como é que eu tô aqui. Aqui. Quanto tem? Vai lá. Ah, você tá fazendo jogo aí, gamificando já aí, né? Tá na prática. Ô, Tim, a Vitória pediu para esperar um pouco. Não sei se ela não pode participar também. Não, eu acho que ela foi entrar com o do MBI São Paulo. Não, gente, é que tava pelo computador sem áudio. E daí eu decidi entrar pelo celular só pra fazer a dupla, mas. Boa. Boa, pode ser um trio sim, Tim. Coloca uma dupla da Vi com ela mesma, já que ela tá logada em 2. É verdade. Brincadeira, amiga. Nossa, Então, cara, vai dar fechou. um nó na cabeça. Quanto tempo, Cícero? Deixa 3 minutos. 3 minutos? Então fechou. 3 minutos. Pessoal, é para Qual que é a discutir então em pergunta? dupla quais são as características de qualquer jogo. O que tem em comum xadrez, futebol e Super Mario, que faz com que essas 3 coisas sejam chamadas de jogos. Então fechou. A gente vê daqui a pouquinho, pessoal. E aí, pessoal, E aí? tudo bem? Perdemos o Gustavo, impressão minha. Perdemos o Chico também, o Chico Ele não voltou. foi pro meu grupo, o Gustavo. Mas ele não falou nada, ele ficou mudo. Daí eu fui lá pra fazer a dupla com a Manu. Tá. E aí, pessoal, o que vocês concluíram? Ó, o que a gente concluiu? Eu e o Chico, a gente fez uma dupla. A gente concluiu que tem que ter jogador, tem que ter regras, tem que ter desafio e tem que ter uma motivação de conseguir algo. Boa, boa. Que mais? A gente falou de Pode regra. falar, Zari. Não, vai, fala aí você, Matheus. Tá. Eu ia pontuar aqui que uma coisa presente também em todos, eu acho que é o feedback imediato. Toda ação que você toma, você recebe uma resposta do jogo ali na hora. Sente como é que o jogo e as pessoas que estão jogando reagem à sua ação. Ótimo. Eu Que coloquei mais? que tem um vencedor e tem um fim, né? Então, assim, principalmente nas comparações, né, de xadrez, futebol, até Mario Bros, mesmo que seja o fim de uma fase, você tem regras, um fim e jogadores e um vencedor ao final de uma determinada jornada. Um perdedor também. No nosso trio eu também falei isso, de que o jogo sempre tem um ganhador
A Yosari colocou até que pode ter mais de um ganhador, então sempre alguém ou algumas pessoas irão ganhar. E eu acho que o jogo também tem um quê assim de entretenimento, mas eu falei que eu acho que isso é por um tempo, que depois o jogo pode causar algum outro sentimento nas pessoas, tipo angústia ou raiva ou coisa do tipo, sabe? Pensando até nisso, eu conversei com o Tim que provoca reações, todo jogo. Você fica feliz se você ganha, se fica nervoso, se você perde, se fica ansioso para fazer gol, etc. Então, isso tem tudo a ver, Manu, com o elemento 1, o elemento primordial, que curiosamente é o que menos as pessoas identificam. As pessoas. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. O Escobar, Pepe, fala pra gente o que você comentou na sala. Comentei sobre The Sims, por exemplo, que é uma comparação que o Cícero trouxe, que não é muito jogo, né, comparado com as características desses três. Porque você pode fazer uma prática individual sem um objetivo definido, sem metas a serem batidas, ficar lá flutuando, montando sua casa ao acaso, né? Sem um objetivo claro ao final disso. Né? O objetivo é minha casa dos sonhos. Meu marido. Como não? Muito bom, pessoal. Olha só, hein? Estou trazendo aqui a definição do Johan Huizinga, o cara que escreveu Homo Ludens e também que escreveu O Outono da Idade Média, um historiador, antropólogo. No Homo Ludens, que é de 1932, se não me engano, ele fala que os jogos são parte essencial da cultura humana. E aparece essa definição aqui. Eu já vi definições um pouquinho diferentes, mas nenhuma foge muito disso, tá? Primeiro elemento, valor intrínseco. O jogo tem valor pelo próprio jogo. Então, quando você fala que quando está jogando, você fica angustiado, você quer fazer o gol, você quer ganhar, você quer evitar a derrota, isso tem a ver com o valor intrínseco. Você é tirado por um tempo do seu estado normal e para você o jogo passa a ser tudo. Então, porque se você parar para pensar, você nunca devia se incomodar com o jogo. Não é? Tá incomodado, já fala assim, poxa, mas é só um jogo, eu posso desligar isso aqui quando eu quiser. Só que se você fizer isso, você também não vai se divertir com o jogo. Então, o jogo é uma atividade que tem um valor intrínseco. Você se importa com o jogo em si. Exemplo prático. Eu sou professor de redação. Se eu chegar para os meus alunos e falar, pessoal, pode todo mundo para casa que está todo mundo com nota 10 até o final do ano. Será que não vai bastante gente? Vai. Por quê? Porque eles não estão vendo o valor intrínseco na aula. Eles estão vendo o valor extrínseco. Eles precisam da aula para ter nota. Se eu der a nota sem passar pela aula, muitos vão aceitar. Mas se eu estiver jogando futebol, e aí eu estou no gol, chega alguém para marcar o gol, eu saio, falo, quer saber? Faz o gol aí. A pessoa vai ficar incomodada. Se eu começo a jogar xadrez, eu falo, como é que termina esse jogo aqui? Matando meu rei? Tá aqui, derrubei meu rei. Você ganhou. A pessoa vai ficar chateadíssima. Por quê? Porque ela não queria a vitória. Ela queria o processo que leva à vitória. Segundo, todo jogo tem que ter regras definidas. Se você não tem regras, você não está num jogo. Se é um faz de conta, se você fala, agora eu virei um dragão, eu saio voando e soltando fogo. Ah, não, mas agora eu virei um monstro invisível e você não me encontra. Não, mas agora eu virei um ratinho e aí eu corro por debaixo da terra. É uma brincadeira, tem seu valor, mas não é um jogo, porque as regras não são definidas. E as regras ensinam a lidar com limites. Isso é muito importante. Só se pode ser criativo quando você aprende a lidar com regras, porque você tem que criar saídas para as limitações que as regras impõem. E por fim, todo jogo tem condições de vitória. Ou seja, todo jogo dá um feedback de se as suas ações foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Isso não quer dizer que em todo jogo um jogador tem que ganhar e o outro perder. Existem jogos, por exemplo, em que todo mundo ganha.
como no RPG, ou todo mundo perde. Tem muitos jogos de tabuleiro que são cooperativos. Tem jogos em que você joga contra o computador. Então você pode argumentar que que não tem nenhum perdedor, certo? Tem jogo que você joga contra você mesmo. Por exemplo, aquele Resta 1, sabe? Que você vai tentando montar, quebra-cabeça nesse sentido. É um jogo. Ou seja, tem um momento em que você sabe se a sua ação deu certo ou não. Bola em círculo, bem lembrado, Zari. A gente jogava isso no treino de vôlei. Tinha que dar o toque para cima e aí todo mundo dá um passo para a esquerda e pegar a bola que o outro tocou. Extremamente difícil, porque é um só. Mandar um pouquinho torto e acabou. Então acabava sempre virando um festival de risada. Todo mundo zoando o levantamento sem noção de alguém. Enfim, todo jogo tem esses 3 elementos. Tá? Se não tiver esses 3 elementos, não é um jogo. Por isso que eu digo que Pokémon GO e The Sims são menos jogos do que a maioria dos jogos que eu citei. Por exemplo, The Sims não tem uma condição de vitória. Uma curiosidade, quando saiu The Sims para o PlayStation 2, colocaram um modo Get a Life, que dava objetivos específicos para você conseguir dentro de um determinado tempo. Ou seja, tentaram deixar com mais cara de jogo padrão. E não foi para frente. Porque quem jogava The Sims era justamente porque não queria essa pressão. Então, nunca mais teve esse modo no The Sims. Pelo contrário, ele foi aumentando as possibilidades de customização e ficando cada vez mais aberta a ideia de que você pode fazer o que você quiser e não vai ter nenhum objetivo, nenhuma vitória ou derrota. E cada vez mais aparecem jogos com essas características, os chamados jogos sociais. Certo? No The Sims, Luiz, no The Sims 1, você não envelhecia. Mas eu lembro de uma expansão, Living Large, em que entrava um palhaço maluco na sua casa e começava a ficar gritando, aí deixava você deprimido. E para mandar o palhaço embora, você tinha que ficar feliz. Então, era muito chato, porque você nunca conseguia sair desse ciclo vicioso e você acabava abandonando o personagem. No The Sims 2 ou 3, eu acho que é no 3 que o personagem envelhece, né? Ele tem um ciclo de vida. É esse mesmo? Faz tempo, hein, que eu joguei a última vez. Eu acho que no 2 já envelhece. No 2 envelhece? Eu acho que sim. Mas aí também não é bem uma condição de vitória, certo? É o ciclo da vida. Uma hora ele vai morrer. Não é que você tem que se tornar imortal para ganhar o jogo. Né? Então eu não diria que essa mecânica da morte no The Sims é exatamente uma condição de vitória. Porque você não está ativamente tentando evitar a morte. Você vai acabar morrendo um dia de velhice. Tá? Não sei se no Sims 4 tem alguma novidade nesse sentido. 4 eu não joguei ainda. Podemos dizer que a diferenciação de jogo e brincadeira, regra, ganhador... Sim, sim. Uma diferenciação essencial entre jogo e brincadeira é que no jogo as regras têm que ser combinadas de antemão e elas levam a um propósito. E na brincadeira não. A própria brincadeira é o seu propósito. Ela dura até a mãe chamar para jantar. Enquanto no jogo não. O jogo ele tem um ciclo muito mais definido. Tem um momento que você sabe. Você pode até jogar de novo. Mas o jogo tem vários pulsos assim, né? Começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Bom, e por que a gente quer... Então, pessoal, isso são as características dos jogos. E essas características são fundamentais para a gente entender por que o jogo é tão motivador. Porque ele acaba colocando as pessoas nesse ciclo de você se importar com algo, você ter que usar criatividade e você ter feedback. Isso é muito poderoso para a pessoa querer fazer de novo. Para que a gente quer motivar as pessoas? Basicamente, para o chá. Todos sabem do que eu estou falando? Surgiu essa discussão não faz muito tempo aqui na MBI. Competência, habilidade, atitude? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, que é competência. Exato. O chá é a competência.
Então a gente pode usar os jogos para desenvolver o chá, para desenvolver conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, no caso, você saber alguma coisa. Habilidade é você saber fazer alguma coisa, e atitude é você querer fazer alguma coisa. Olha 3 exemplos muito rápidos, hein? Quem jogou War, muitas vezes aprendeu que dá para ir da Rússia para os Estados Unidos, passando pelo Alasca, por causa do mapa do War, que não tinha esse conhecimento muito fixo. Já ouvi até isso ser usado como argumento contra a Terra plana. Certo? Se a Terra é plana, como é que eu ataco os Estados Unidos a partir da Rússia? Hein? Expliquem essa. Habilidade. Você saber fazer alguma coisa. Por exemplo, quem se acostumou a jogar... É isso mesmo, Vladivostok. Porque não tem Rússia, né? São as regiões da Rússia. Vladivostok para Alasca, correto? Então, sim, os criadores do War são terrabolistas, né? Eles foram dominados aí pela conspiração. Habilidade, por exemplo, quem já jogou muito truco, aprendeu a avaliar as expressões dos outros. Aprendeu a olhar e falar assim, esse cara tá se impondo, mas ele não tem nada. E com o tempo você começa a pegar coisas muito pequenas. Que nem aqueles caras que fazem vídeo na internet analisando reações, que falam, o músculo tal não está contraído, logo a pessoa não está feliz de verdade. Isso é uma habilidade. E atitude. Quem jogou Super Mario se acostumou com a seguinte ideia. Não é porque parece que não tem nada, que realmente não tem nada. Vale a pena fuçar. Vale a pena explorar, que de vez em quando você encontra alguma coisa legal. Então ele desperta esse espírito de investigação. Eu quero ouvir de vocês, pessoal. Agora, em 5 minutos, duplas também, trocando as duplas, para você falar uma coisa que aprendeu com o jogo. Não podem ser esses exemplos que eu dei, por favor. Mesmo esquema, Tintin, só que agora 5 minutos. Beleza, vou trocar o pessoal aqui para ser diferente. E daí, Gustavão, você vai acabar indo para um de novo, mas daí é só desconsiderar. Beleza, eu vou ficar na miúda aqui. Fechou. Então vamos lá, gente. Agora é 5 minutos, né, Cícero? 5 minutos. Fechou. A gente vê daqui a pouquinho, pessoal. E aí, pessoal? Eu fiquei E aí? curioso, hein? O que vocês aprenderam aí com os jogos? Cara, eu descobri várias coisas. Primeiro que eu já pensei assim, meu Deus, nunca aprendi nada com nenhum jogo que eu joguei, certeza. Aí eu comecei a tentar lembrar os jogos que eu jogava. Fiz junto com o Luiz foi me ajudando. Eu jogava um jogo, quando eu era criança, chama Lince. Não sei se vocês conhecem. Aquele de bater no... sei. Que tem o tabuleiro e tem um saquinho azul cheio de fichinha, que você cata fichinha. Meu filhinho joga, olha quem joga. E aí tem um... Olha lá, gosta de Lince. E aí tinha um lance de agilidade muito forte. Né? Que você tinha que caçar. E eu tenho uma coisa até hoje, eu sou extremamente estabanada. Mas as coisas dificilmente caem. Tipo, eu esbarro e já tô catando, já num reflexo muito bom. E aí a gente acha que pode ter a ver. Eu e o Luiz Pode aqui, ser. me analisando, descobrimos isso. Que pode ter a ver. Talvez estratégia ou observação, atenção, foco, alguma coisa do tipo. Eu não sei se a gente desenvolveu isso jogando, porque eu jogo bastante, mas se tem a ver, a gente descobre. Luiz, eu diria que tem tudo a ver. Porque é o tipo de coisa que você não tem outro lugar para aprender, né? Exatamente. Escola não vai ensinar estratégia para você. Né? A não ser quando o professor fala, ó, a nota final é tanto, aí você calcula quanto você já tirou e quanto você pode tirar na última prova para não ter que fazer recuperação. Esse é o auge da estratégia que a gente trabalha assim, na escola. Que mais?
Olha, vou puxar aqui uma coisa que surgiu bem no final da nossa discussão aqui com o Pablo, então a gente não trocou tanta ideia sobre isso. Mas acho que tem um aprendizado aí sobre os jogos que eles estão muito relacionados com a ética, né? As regras escritas e combinadas nem sempre são todas as regras possíveis, né? Existem algumas regras que podem ficar ali subjetivas e vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do fair play no futebol, né? Teoricamente, quando o outro time joga a bola para lateral porque está alguém machucado ali, o correto, o ético é devolver a bola para outro time depois. Mas a regra não te obriga a fazer isso. Né? No CS, por exemplo, você ficar ali camperando para matar. Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer, tá na regra, não é proibido, mas pela dinâmica do jogo, por envolver um relacionamento entre pessoas, talvez não seja tão legal se aplicar. Então, tem esse aprendizado social, assim, que o jogo ele extrapola as regras, né, lógicas e trazem essa relação entre pessoas que estão jogando, né? Muito legal. Muito bem lembrado. Isso é uma coisa também na discussão aí com o Lucas, que eu acho que me trouxe de habilidade aí, que é, por exemplo, a capacidade de visualizar um ambiente em 3 dimensões. Então, eu tenho lá um jogo que eu joguei muito com um amigo meu, que era o Phantasy Star. Joguei também. Que tinha uns mapas malucos que você tinha que ficar andando, aí de vez em quando caía num buraco, e aí você não sabia onde você estava. Então eu consegui aprender a mentalizar, sabe? A visualizar um ambiente em 3 dimensões, sabe? Você tem eu tenho facilidade de conseguir enxergar objetos em 3 dimensões imaginando, não vendo. Eu não sei se isso daí foi uma habilidade que eu adquiri jogando muito. Provavelmente ajudou, né? Porque habilidade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Eu joguei muito Phantasy Star também, Chico. Muito bom. Espada de Lacônia, cara. Espada de Lacônia. Alice, Odin, Miau e Noir. Eu ligava na Tectoy, né? A moça da Tectoy não aguentava mais ouvir minha voz. Eu ficava lá para perguntar onde que eu encontro a Espada de Lacônia. Tinha um call center para ligar lá para perguntar. Eu desenhava os mapas, que eu não tenho essa visão 3D toda, não. Aí eu ia desenhando ali, aí falava, bom, beleza, aqui não dá. Vamos começar de novo e vamos por outro caminho. Até ter o mapa todo. Isso não é um aprendizado? De Isso você é muito desenhar aprendizado. um mapa, Claro. Eu estava pensando sobre como eu desenvolvi a minha inteligência espacial. Eu lembrei do jogo, é o Top Gear 2, que você dirige o carrinho, adorava, e daí tem um mapinha do lado, né? E esse mapinha hoje, você vê, quando eu estou dirigindo com o Waze na rodovia, eu já vejo que tem uma curva lá na frente. Então, meio que aprendi a estar ligado, e na minha época não nem existia nada de GPS, Waze, né? E daí você desenvolve, assim, uma outra percepção para a inteligência espacial. Boa! Senso de direção. Olhar o mapa e saber para que lado ir. E onde você está em relação às outras coisas. Desculpa, Chico. Eu conversei com o Murilo, né? E eu comentei um pouquinho com ele que eu desenvolvi muito minha habilidade de atenção. Porque eu nunca aprendi a jogar truco, mas em contrapartida eu aprendi a jogar tranca. E eu sempre fico mal assim, frenética, vendo como é que a pessoa tá. Ai, meu Deus do céu, a pessoa vai formar uma tranca. Eu não posso jogar tal carta no monte que a pessoa vai pegar e colocar na tranca. E nisso tudo eu também desenvolvi minha habilidade de calma, porque eu fiquei tipo, eu não posso demonstrar pra pessoa que eu tô nervosa, tô aqui frenética, que ela vai falar, essa menina aí tá escondendo alguma coisa. Então os jogos me ajudaram muito no meu pessoal, assim, no meu interno. Sabe uma coisa que eu pensei também? Os jogos, principalmente os atuais, assim, de PlayStation 2 pra frente, eu buscava muita informação de como jogar melhor. Tipo, eu jogava Guitar Hero e aí eu ganhei aquela guitarrinha. E aí eu pesquisava vídeos de como a pessoa encaixava direito a guitarra na pessoa, como passar a tal fase. Então eu buscava muita informação externa, assim, do jogo. Ótimo, também joguei muito, hein? Notei tudo que eu sei de bateria graças ao Guitar Hero. Sim. Cícero, para fechar, vou falar uma
de conhecimento, que eu fiquei tentando pensar conhecimento, igual o estilo do War, o Matheus viu. E eu lembrei, Carmen Sandiego. Acho que tudo Carmen que eu aprendi Sandiego. sobre geografia, história, eu aprendi no Carmen Sandiego. Para ela saber onde ela estava, caçar ela no mundo. E de habilidade de física, principalmente de criação de ângulos, força e tudo mais, né? Jogando Worms, jogando Angry Bird, você aprender como arremessar no ângulo de 45 graus, ter o melhor desempenho. Muito bom, Pablo. Eu fiz um jogo né? Eu fiz o roteiro e aí os caras programaram. De física de basquete, lançamento oblíquo. Você é o personagem e você tem que colocar o valor aí, de acordo com a fase, você tem que colocar um valor diferente. Então, por exemplo, na primeira fase, você tem que colocar, você tem a distância e tem que colocar o ângulo para a bola chegar à cesta. E aí na outra você tem o ângulo e tem que achar, né, a altura que você tem que ficar e vai ficando mais complicado. E na última fase, e aí você vai subindo. O primeiro jogo é numa quadrinha de bairro. Aí você começa a jogar no ginásio, aí começa a jogar profissional. E aí no último jogo você é escolhido para representar a Terra num torneio intergaláctico. E aí você vai jogar em outro planeta em outros planetas e a gravidade muda. Então aparece lá, ó, faz a conta, só que agora a gravidade é 1/6 da gravidade da Terra. Que animal. Legal, né? Infelizmente eu não tenho acesso, porque esse jogo é do grupo SEB, os alunos. O Vinão deve ter alguma senha. Eu sempre peço para ele fala que vai me arranjar e me enrola. Se conseguir, eu mostro para vocês. Ficou bem legal. Bom, 2 conceitos legais, pessoal, para a gente começar a aplicar isso na prática. O círculo mágico e o círculo dourado. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Golden Circle, do Simon Sinek, que aparece bastante em discussões sobre startup, né, sobre propósito, que é aquele cara que fala start with why, comece com o porquê. Por que você faz o que você faz? Tem que ser o centro. Aí você vai um pouquinho para a periferia, como você faz o que você faz. E aí, no terceiro nível, o que exatamente você faz? Então, o exemplo clássico é da Apple. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque nós queremos desafiar o status quo. Como? Com produtos que sejam muito bonitos e fáceis de usar. E o que vocês fazem? Computadores, celulares, aparelhos de som. Quando você tem um porquê muito claro, o como e o que podem variar sem prejudicar a sua visão. Então, esse é o principal argumento que o Sinek dá para você começar com o porquê. Se a Apple resolver vender carros, eu tenho um motivo para comprar, porque eu sei que vai ser um carro muito bonito e fácil de usar. Já se uma empresa se coloca como vendedora de carros, em primeiro lugar, e ela for fazer um computador, eu não tenho por que comprar. Porque eu não entendo a motivação por trás daquilo. Agora, o círculo mágico é um conceito de games, que aparece justamente na obra do Huizinga. Alguém faz ideia ou quer dar um chute a partir dessa pequena imagem aqui? O que é o Magic Circle? É um círculo que transforma alguns inputs em outputs de uma maneira mágica, deixando o mundo real de fora. Não é deixando o mundo real de fora, mas é porque tá ali, real world, né? Tá, boa interpretação, Pablo. Mais alguém antes de eu dar o gabarito? Seguinte, pessoal. Magic Circle, o círculo mágico, é um espaço diferente do mundo real em que você entra durante o jogo. Então, se eu falo para você, vamos jogar xadrez, durante um tempo, você não é mais um estudante de graduação que trabalha num curso, você é um rei
comandando o seu exército para tentar capturar o rei adversário. Então, durante algum tempo, você se desliga do seu mundo e passa a habitar esse mundo diferente. As mecânicas do jogo, os seus objetivos, o design, o contexto, a estética do jogo, tudo isso ajuda. Então, por exemplo, o xadrez é um jogo abstrato. Então ele se foca muito mais na mecânica e no objetivo. Enquanto o RPG é um jogo que foca muito mais no design e na estética. Quando você está jogando um RPG, não é tanto que você quer sair do jogo sentindo que você é o melhor jogador da mesa. Você se envolve mesmo com a história. Você não quer que o mago maligno mate os camponeses. Embora tanto o mago quanto os camponeses só existam na sua imaginação. Mas se ele matar, você vai dormir pensando, podia ter feito mais. Esse é o círculo mágico. E aí a questão é a seguinte, quando você sai do círculo mágico e volta para o mundo real, você traz coisas de dentro do círculo que você provavelmente não teria desenvolvido se tivesse ficado no mundo real. Por isso que tem ali o output. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tem muita dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê? Porque essa pessoa tem todo um histórico, ela já teve problemas com a equipe, o chefe dela, no trabalho anterior, valorizava muito a competição, então tinha um clima de cada um puxar o tapete do outro, e aí ela ficou uma pessoa fechada. Ela não compartilha nada, ela não pede ajuda. É difícil eu mudar esse comportamento dela diretamente no mundo real. Porque as experiências que ela tem do mundo real são negativas. E o feedback do mundo real é muito lento e muito caro. Quer dizer, para eu mostrar para a pessoa que a comunicação é a melhor solução, quanto tempo vai demorar? Quantas ações ela vai ter que fazer para isso ficar claro? Então o que eu faço? Coloco ela no RPG. No RPG, ela esquece quem ela é por um tempo. Ela agora é um halfling ladrão que se uniu a um grupo que quer pegar o tesouro de um dragão escondido numa caverna. E não tem como ela agir sozinha. Tá? Uma das características fundamentais do D&D é que ninguém consegue conquistar nada sozinho. Os poderes são muito complementares. Essa pessoa que eu citei vai lá, joga, conquista o tesouro, trocando informações, colaborando, complementando habilidades, ela sai com uma mentalidade um pouquinho diferente sobre a necessidade de trabalho em equipe. Que, com sorte, ela vai trazer para o mundo real. A questão é que a probabilidade de ela mudar o ato dela no mundo real por meio dessa experiência é muito maior do que de ela mudar no mundo real, continuando no mundo real. Certo? Então, enquanto ela está no círculo mágico, ela se livra de alguns preconceitos. Porque ela entende que não é ela, é o jogo. E aí o que ela aprende com o jogo, ela pode querer integrar a vida real dela. Certo? Círculo mágico, pessoal. Opa. Veja um exemplo aqui que eu trouxe do jogo de futebol. Imaginem, pessoal, um alienígena passando pela Terra e vendo crianças jogando futebol. E aí uma criança faz um gol. O que esse alienígena viu? Antes disso, Carol. Por que alienígena? Porque ele não sabe o que é futebol, tá? Ah, tá, entendi. Ele vai descrever isso para os amigos dele. O que ele vai falar que ele viu? Uma bola entrando numa rede, num quadrado que tinha uma rede no fundo. Uma coisa nesse formato. Isso, uma coisa assim, né? Circular, passando por uma linha no chão. E por alguma razão... Oi? Um pequeno humano chutando ela. E aí ele vai chegar e falar assim, não entendo nada desses humanos. O cara rola essa esfera por cima de uma linha e começa a pular. Tá? Recomendo continuarmos mantendo distância. É isso que o alienígena viu, certo? Passei uma bola por uma linha. Mas é porque o alienígena não está no círculo mágico. Se ele estiver no círculo mágico, ele vê isso aqui, marquei um gol.
o círculo mágico dá um significado para a ação que é maior. E esse é só o primeiro círculo mágico, pessoal. Tem círculos dentro de círculos. A criança que está jogando bola, ela está no círculo mágico do jogo, das regras, mas ela está também num círculo mágico próprio da imaginação dela. Então ela não pensa só marquei um gol, ela pensa sou o Cristiano Ronaldo. Ela comemora imitando o Cristiano Ronaldo. Quando ela cai no chão, ela consegue ouvir 80 mil pessoas gritando o nome dela, porque ela marcou um golaço. Esse tipo de sentimento é extremamente útil, especialmente para a educação. Porque esse tipo de prazer, de emoção que se sente com a atividade, fixa o aprendizado muito melhor do que a atividade em si. Então, ninguém daqui a 10 anos vai lembrar daquele dia que entregou uma planilha no prazo. Ninguém daqui a 10 anos vai lembrar do dia em que memorizou umas palavras aleatórias e no dia seguinte caíram na prova e a pessoa foi bem. Mas a pessoa vai lembrar do dia em que ela estava jogando War e ela tinha que tirar 3-6 para salvar o último território dela e ela tirou. E aí ela ganhou o jogo porque a missão dela era matar os exércitos verdes. E ou o exército verde matava ela e conquistava a Austrália e ganhava o jogo, ou ela matava e ganhava. Isso ela vai lembrar. Por quê? Porque a gente não lembra das coisas por causa da importância. A gente lembra por causa da emoção que a gente sentiu. Se eu quero que meu aluno entenda que algo é importante, eu tenho que fazer com que a emoção que ele sente naquele momento seja equivalente. Não basta a coisa ser importante em si. O outro time fez o gol também. Tim tem um exemplo de truco? Manda aí, Tim. Então, é bem nessa linha do que você estava falando, né? Que depende do que a gente sentiu. Que era um dia que eu estava blefando assim, contra uns tios meus que me ensinaram a jogar, super mais velho que eu. E eu era mais novo, assim, tava com o cu na mão, né? Porque esse meu tio sempre blefava pra mim e tal. Aí eu peguei, daí ele olhou assim pra mim, e eu desesperado pra ele fugir logo, assim. Ele, não, você não blefa, vou fugir. Aí ele fugiu, eu mostrei na cara dele que eu não tinha nada, comemorei, ganhei, que tinha ganhado os pontos pra cima dele. Então eu nunca vou esquecer daquele dia. É isso, é exatamente isso, Tim. Você não vai esquecer, não é porque aquele jogo valia R$1 milhão, que era a final do Mundial de Truco. É porque você sentiu uma emoção muito genuína. Por quê? Porque você estava muito no círculo mágico. Para você conseguir iludir o seu tio, era uma conquista gigantesca. Então, pessoal, por que eu falo aqui do círculo mágico? É justamente porque tem esse potencial, se bem trabalhado, de colocar as pessoas em um estado emocional em que elas vão fazer as coisas com muito mais ênfase e vão lembrar por muito mais tempo. Aquilo vai ser marcante. Bom, isso tem a ver, pessoal, com esse conceito aqui. O conceito do octálises. Estou fazendo um conjunto de postagens no meu Instagram. Quem não viu, dá uma olhada lá. Estou fazendo de um de cada vez, tá? Pessoal, o octálises é um sistema criado por um autor chamado Yu-Kei Shao, muito bom. Ele mesmo que narra o livro dele no Audible, e eu ouvi. Super legal. E o que ele fez? Ele identificou, com base em estudos de psicologia, motivações mais comuns para as pessoas. E ele chegou a 8 motivações. Na verdade, 9. A nona, o fator escondido, é a sensação. A gente também faz as coisas para ter sensações prazerosas. Mas ele focou nessas 8 que a gente pode trabalhar de uma maneira mais completa. Enquanto a sensação a gente não tem tanto como modificar. O octálises se relaciona a outros frameworks de motivação, como, por exemplo, a famosa pirâmide de Maslow, que o Márcio explicou quando eu falei disso, que não é originalmente uma pirâmide. Tá? Depois ele explica. Mas a ideia é a seguinte: existem necessidades que estão mais ligadas à fisiologia, que a gente não consegue escapar muito, e aí as necessidades vão ficando mais e mais complexas e sofisticadas conforme a gente sobe na pirâmide.
O octágono também segue essa lógica, tá? O que está aqui na base do octógono é mais ligado à fisiologia, enquanto o que está no alto do octógono é mais ligado à realização. O que está à direita do octógono são principalmente fatores intrínsecos, enquanto o que está à esquerda são principalmente fatores extrínsecos à ação. Então você pode levar em conta cada um desses elementos para tentar construir um sistema gamificado. Pessoal, por que eu achei que valia a pena a gente discutir isso aqui no MBI? Porque nós temos pessoas trabalhando que a gente quer que tenham vontade de trabalhar, que a gente quer que façam a coisa da melhor forma possível, que não vejam como apenas um emprego para ganhar o seu dinheiro e comprar suas margueritas. A gente tem alunos que a gente quer que se envolvam, que a gente quer que tirem o máximo do curso. E espero que tenha ficado claro. Se eles sentirem o engajamento, o aprendizado tende a ser muito melhor. Então, quanto mais a gente entender como esses fatores se combinam, mais a gente consegue desenvolver sistemas ou implantar no que já existe essas características que vão promover a motivação. Então, vou comentar agora cada um deles. Falei, Gustavo, falei, mas no momento você está cuidando de criança. Acho que não é muito recomendável. Talvez um leitinho quente. Tá bom, tá bom. Obrigado pelo conselho, Cícero. Não, depois... Daqui a pouco, eu tenho um enteado de 8 anos, sabe? De 8 anos não, perdão. De 14 anos. Quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, ele tinha 8 anos, né? Aí tinha mais essa preocupação. Agora tá tranquilo, viu? Agora pode abrir 3 vinhos que ele fica lá jogando videogame no quarto e não dá nada. Então aguenta firme. Aguenta firme que já chega a sua hora já. Aí, pessoal, vou falar então de cada um deles. Vocês vão identificar vários deles já na nossa atividade. Primeiro é significado. Tá? As pessoas se engajam mais quando elas sentem que aquilo que elas estão fazendo tem um significado maior do que elas mesmas. As pessoas querem sentir que estão colaborando para algo épico. Qual o exemplo que eu trouxe aqui, pessoal? É uma reportagem da ABC em um hospital de Dakota, se não me engano. Eu achei até o site do hospital. Foram lá fazer uma reportagem e nesse hospital tinha um nível muito alto de engajamento em todas as áreas. É comum que exista um engajamento alto entre os profissionais ligados diretamente à saúde, médicos, enfermeiros. Tem engajamento alto entre professores, tem um engajamento alto entre pessoas que trabalham em ONGs, que são pessoas que acreditam, em geral, que aquilo que elas fazem é maior que elas. Elas estão lutando por uma causa. Tá? E nesse hospital, notaram um engajamento acima do comum entre a equipe de limpeza. E aí foram entrevistar um faxineiro. E perguntaram como ele descreveria o trabalho dele, se ele limpava o chão. O que ele respondeu? Alguém sabe? Carol? Eu não limpo o chão, tá escrito aqui. Mas ele faz o quê então? Salva vidas? Eu salvo vidas. Eu não limpo o chão, eu salvo vidas. Porque é muito comum existir contaminação no hospital. É muito comum as pessoas pegarem vírus, por exemplo. Ele dá esse exemplo no programa, tá? Se uma criança está brincando e aí ela coloca a mão no chão, o chão está contaminado, depois ela vai e abraça o avô, ela pode literalmente causar a morte do avô. E ele fala, mas não no meu turno. Porque no meu turno vai estar tudo impecavelmente limpo. Vejam só, ele não faz uma atividade diferente das equipes de faxina ao redor do mundo.
Exato, está totalmente ligado ao Golden Circle, que é parte do porquê. A questão não é você está sendo contratado para limpar o chão. Não, é por que você tem que limpar o chão. Porque a gente tem que manter, o nosso trabalho é salvar vidas. Como a gente salva vidas? Mantendo o ambiente livre de bactérias. O que eu vou fazer então? Você vai passar um pano no chão todo dia. É muito diferente de começar com o quê? Certo? Limpa o chão e vê o que dá. Então notem que essa pessoa não faz nada diferente dos faxineiros ao redor do mundo. Mas ela foi orientada de uma maneira muito diferente. Ela foi orientada por um propósito épico. Então esse é o primeiro ponto. Quero criar um sistema gamificado, eu vou partir do porquê. Por que eu quero que a pessoa faça a ação que eu quero que ela faça? Se a ação é um fim em si mesma, eu que estou errado. Sou eu que não tenho um bom motivo para ela fazer. Por que eu quero que os meus alunos de redação escrevam redação toda semana? Por quê, Carol? Não sei. Nunca ouviram isso de um professor, pessoal? Tem que estudar todo dia, tem que escrever toda semana, tem que ler bastante. Isso sim, mas ninguém nunca me falou por quê, só falava que eu tinha que fazer. Assim. Para ser alguém na vida, né? Eu tenho uma palestra que chama Por que eu tenho que aprender isso? Que eu discuto 7 respostas à pergunta. E a primeira é para ser alguém na vida. Não, perdão, a primeira é porque cai na prova. Aí depois é Verdade. porque... Então, por que cai na prova... Concordam comigo que porque cai na prova é um péssimo exemplo? É uma péssima motivação? Porque aí só joga o problema um pouquinho para frente, né? E por que isso cai na prova? Por que eu quero que meus alunos escrevam toda semana? Porque as pessoas que vão determinar os rumos do mundo no futuro são as que sabem se comunicar. E eu prefiro que sejam meus alunos. Eu prefiro que sejam pessoas que eu sei que têm um compromisso com formar um mundo melhor. Eu não quero que sejam pessoas escrotas. Eu quero que sejam as pessoas que estão aqui discutindo temas relevantes comigo. Não deixe essa tarefa para outros. Assumam essa tarefa. Certo? É por isso, passar no vestibular é besteira. Você vai passar no vestibular no meio do caminho. E quando passar, você ainda vai falar, não sabia que era tão fácil. Agora, mudar o mundo dá muito trabalho. É para isso que a gente está se preparando. Certo? Significado. Significado, pessoal, é o primeiro pilar de motivação do Octálisis. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Eles são mais ou menos na ordem mesmo, que a gente deve pensar para criar um sistema gamificado. 2, conquistas. Segundo pilar, a pessoa quer sentir que ela está evoluindo. A pessoa quer sentir que, ao fazer a ação, ela está agora um pouquinho melhor do que ela estava antes. Mas notem a frase aí, essa frase é muito importante, tá? Merecer é melhor que ganhar. A conquista não é o prêmio que você ganha. A conquista é o fato de você ter feito algo que vale esse prêmio. Quem pensa num exemplo aí, por favor? Eu posso dar exemplo de uma série que eu assisto? Claro. Eu tô assistindo Grey's Anatomy pela 20ª vez, né? E tem os médicos, eles ganham um prêmio por ter uma pesquisa muito legal. E aí todos concorrem, né, a esse prêmio. E aí depois é selecionada as pessoas. Só que só de você ser convocado, né, para concorrer a esse prêmio, você já é, assim, super reconhecido. Então, é o fato de você ter feito uma pesquisa muito boa. Isso tem na vida real, obviamente, né? Já vale do que você ganhar o prêmio propriamente dito. Excelente, excelente. Merecer. Não vivo de títulos, vivo de Corinthians. É por aí. Pablo, isso aí também liga com o 1, né? O Corinthians é algo maior que eu. Sim, mas o merecer, para mim, eu identifico muito com o merecer é melhor que ganhar, porque é uma defesa real assim da torcida do Corinthians historicamente.
A Sim. Gaviões cresceu na época que o Corinthians ficou num jejum de 30 anos sem títulos. Só que o fato de merecer em campo, de, tipo, dos jogadores se dedicarem, sempre foi muito mais valorizado do que ganhar de fato, né? E continua Excelente. sendo uma política. Então, essa ideia do merecer é melhor que ganhar é a filosofia. Excelente exemplo. O merecer é melhor ganhar é você desperta nos seus jogadores o sentimento de que agora eles são um pouco mais do que eram antes da ação. E isso é um feedback positivo muito importante. Isso reforça ele fazer a ação. Algumas formas que a gente usa para isso, pessoal, em gamificação, são justamente pontos, badges e leaderboards. Daí os badges que eu estou usando na turma de Campinas. Não é de graça. É para a pessoa sentir que aquilo que ela fez foi reconhecido. Alguns dos badges são pela simples entrega. A pessoa entregou, ela ganha badge. Algumas são para um a mais. Por exemplo, antes da primeira aula, a gente mandou 6 perguntas. Quem respondeu pelo menos ganhou uma badge. E quem respondeu todas as 6 ganhou uma badge especial. Tá? Aí acontece o seguinte, Gustavo, também um recurso importante de psicologia comportamental. A ausência de feedback, a ausência de reforço é um reforço negativo. Muitas vezes a ausência de reforço é mais reforço negativo do que o reforço negativo. Tá? Você que tem filhos deve notar isso. De vez em quando seu filho faz algo errado porque sabe que chama a sua atenção. Atenção é recompensa, mesmo atenção negativa. Então, o fato de a pessoa não ganhar nada, não tem que chegar e gritar com ela. Certo? Ah, sua besta, você não faz nada direito. Só dá o prêmio para quem merece e a pessoa começa a se perguntar, por que não eu? E aí existe uma tendência de ela querer ir atrás, né? Supondo, claro, que a pessoa vai até... que ela vai se importar com isso. A combinação de vários desses elementos vai acabar criando isso. Tá? Uma coisa importante, a pessoa tem que sentir que a ação em si tem valor. Eu não vou dar badge para a pessoa fazer algo que ela é moralmente contra. Então, entre as ações que eu quero que a pessoa faça, eu escolho aquela que já tem algum valor e aí eu recompenso essa ação, reforçando que aquela ação é um símbolo de merecimento, que não é qualquer um que ganha, que só a pessoa que fez algo que pode ter. Que ganhar, a gente tem que tentar criar esse sentimento. O aluno, por exemplo, tem que sentir que ele cumprir a tarefa é uma coisa grandiosa, é uma coisa que vai levar para um próximo nível. E se ele tiver provas físicas disso, melhor, porque o cérebro responde positivamente a isso. Quando ele olha, ele lembra o que ele fez para ganhar aquela prova. Tá? Essa é a lógica por trás das medalhas, por exemplo. Terceiro, pessoal, é o empoderamento por meio da criatividade. Tá? Empoderamento da criatividade. Como assim? Você poder fazer a coisa do seu jeito. Você poder fazer as coisas no modo que você acha melhor. Lembra que eu falei que o jogo tem regras? O jogo tem coisas que limitam. Ele não pode ter regras tão fechadas que deixam apenas um caminho, porque a pessoa se sente jogada pelo jogo. O ideal é que ele tenha regras num tal limite que você não pode fazer tudo o que quer, mas que ainda deixa uma margem para você escolher um jeito inovador de fazer. O futebol é um bom exemplo, porque você nunca pode tocar a bola com a mão. Isso é uma regra. Certo? Fora isso, você tem muitas possibilidades. Você pode tentar pegar a bola e sair driblando, pode tentar dar um lançamento e alguém pegar lá na frente, pode tentar ir construindo com passos curtos. No livro Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, o José Miguel Wisnik, é um livro muito legal, tá? Ele comenta que o futebol é um jogo que tem muitos jogos dentro dele. E um dos motivos é que o futebol tem um placar baixo. Então, no futebol é sempre possível você ganhar com uma ação bem feita. É o famoso jogar por uma bola. Ao contrário de esportes como o basquete.
O basquete é um jogo em que o placar é construído muito aos poucos, é incremental. Então, no basquete, é muito difícil um time bom perder para um time ruim. Porque o time que ganha, em geral, é o que acertou mais vezes uma ação básica. Não é o que fez uma ação completamente fora do esperado. Sim, isso torna o futebol muito mais imprevisível. E isso ajuda a explicar por que o futebol não pega tanto nos Estados Unidos. Porque eles gostam de esportes em que você pode mastigar os números e descobrir com alto grau de precisão qual é a probabilidade de um time ganhar do outro. Já viram as tabelas que eles têm no beisebol? Negócio completamente insano. Que pro futebol não funciona. Porque o cara acerta 80 passes, 20 chutes, e aí na hora do pênalti a bola bate na trave. E aí um time pior acaba ganhando. Acontece com alguma frequência. É isso que a gente gosta. Tá? O Wisnik tem até a tese de que os países da periferia do capitalismo têm uma tendência maior a gostar do futebol. Porque eles veem no futebol uma oportunidade de vencer os seus superiores. Certo? 7-1. Exato. Então, pessoal, criatividade. Você tem que dar caminhos para as pessoas escolherem o que querem fazer. Exemplo prático também da vida escolar, tá? Eu dava prova de livro no ensino fundamental, eu dava sempre 2 livros de opção. E no começo do ano, para escolher os livros, eu deixava os alunos sugerirem. E daí saía uma lista de 18 livros, um por mês durante o ano todo. Então sempre tinha escolha. O aluno que defendia, por exemplo, vamos ler Crepúsculo, beleza, vamos ler Crepúsculo. Eu lia também para fazer a prova, todo mundo lia. Ele se sentia muito mais engajado do que se eu falasse, vamos ler o livro tal, mesmo que fosse um livro legal. Entendeu? Mesmo se fosse um livro legal, o fato de eu estar escolhendo por ele seria um fator de desmotivação. E o fato de ele escolher, mesmo um livro difícil, é um fator de motivação. Então, a pessoa tem que sentir que ela tem caminhos, que ela tem mais de uma opção de chegar até a vitória. Tudo bem? O quarto é a posse. Esta cidade é pequena demais para nós dois. Eu gosto desse exemplo, pessoal, que é muito típico de filmes de Velho Oeste, porque ele traz a ideia de uma posse não material. O pilar da posse, pessoal, é o que está ligado, por exemplo, a dar prêmios. Sabe quando você entra num site que fala indique X amigos e concorra a um iPhone? Isso é o pilar da posse, mas, em geral, é um pilar muito mal usado. A pessoa acha que vai dar certo, que ela vai conseguir engajamento, porque a pessoa quer ter um iPhone e por isso vai compartilhar com todo mundo. A verdade é que se a pessoa foi ao seu site apenas pelo iPhone e você não fabrica iPhones, você está engajando a pessoa em uma coisa que não é você que faz. Quantas vezes vocês já não marcaram 2 pessoas em algum concurso e depois esqueceram até o que era o site? Só lembravam do prêmio. Entendeu? Por que você marcou nesse site? É para ganhar uma viagem. Nem sei o que o site faz. Nem sei o que esse perfil tem a ver. Então, em geral, isso é mal usado. Melhor do que dar alguma coisa material que tem um alto valor de posse, é você fazer a pessoa se sentir dona de algo que você faz. Exemplo, o próprio Facebook faz isso. Depois de anos, você construindo o seu Facebook, você se sente dono dele. Você sabe que lá estão os seus amigos, as suas preferências. Google, a mesma coisa. Então, esse grau de personalização acaba tendo um peso razoável. Você não quer abandonar o produto porque você se sente dono. Outro exemplo, esse para quem já jogou FIFA. Quem sabe do que eu estou falando? FIFA Ultimate Team, principalmente. Você pode comprar os jogadores, né, no mercado. E você pode comprar e vender. Muita gente paga mais caro, bem mais caro para o jogador, para ser o primeiro dono. Por quê? Porque fica registrado lá a estatística. Toda a estatística do jogador fica registrada. Quantos jogos, quantos gols, quantos cartões. E a pessoa não quer que outro jogador contamine a estatística do jogador dela. Vejam que é um motivo assim muito
muito pequeno. Mas muita gente acha que vale a pena pagar caro por isso, só para se sentir mais dono. Então, pessoal, quando a gente faz, por exemplo, um curso, é importante que o aluno sinta que aquele curso foi feito para ele. A gente já faz várias coisas legais nesse sentido, que é, por exemplo, escutar o aluno e deixar e mudar alguma coisa porque houve esse pedido. Tá? Quanto mais isso ficar claro, que só aquele aluno vai ter, só aquela turma vai ter aquele curso daquela forma, maior é o valor do curso. Tem muita gente que paga para ver um curso online e não paga para ver o curso gravado, por isso. Porque ela sente que não é dela o curso gravado e ela sente que o online é, mesmo que o curso online vá ser gravado e vendido depois. Ela sente que como ela estava lá naquela hora, isso fez diferença. Mesma coisa do show ao vivo, tá? Sentimento de posse, pessoal, é mais importante do que a posse em si, do que o recurso material que você tem. Certo? Algum comentário aqui, pessoal? Vou passar já. A gente passou pelos 4 primeiros. A gente começa a entrar agora nos mais extrínsecos. Os 4 primeiros são muito intrínsecos. Veja esse agora. Influência social. A pessoa tem que sentir que aquela ação que ela está fazendo faz parte do padrão no grupo social dela. E isso vale para os dois lados, tá? Olha um exemplo que aparece justamente no livro do UK Shaw. Foi feita uma campanha num parque nos Estados Unidos para as pessoas não jogarem lixo no chão do parque. E aí usaram os argumentos clássicos, certo? Jogar lixo polui, né? Os animais comem e aí acabam morrendo, entope o rio, enfim, é uma desgraça. Beleza. Pessoas começaram a jogar menos lixo. Depois de um tempo, voltaram a jogar lixo e aí fizeram uma campanha trazendo de volta a campanha original, que tinha sido bem sucedida, e falando, olha, como está todo mundo jogando lixo, tivemos que trazer de volta a campanha. Pessoal, adivinha o resultado? Vamos lá, pessoal. Tem basicamente 2 possibilidades. Você pode chutar e tem uma boa probabilidade de acerto. Fala, Carol. Não sei. Eu acho que deu errado. Deu mega errado. Tá. Na verdade, a campanha aumentou o volume de lixo jogado. Caraca. Por quê? Porque a campanha mostrou que jogar lixo era o padrão de comportamento. Faz sentido. Eles Não faz? deixaram isso, né? Não faz. E a pessoa tende a fazer algo que ela entende como padrão de comportamento, mesmo inconscientemente. Não é que ela fala, de acordo com essa campanha normal eu jogar lixo, eu vou jogar também. Mas algo na mente dela, quando ela joga lixo, diz, isso não é errado. É assim mesmo. Tá? Portanto, é muito melhor você fazer uma campanha dizendo que algo deu certo, que as pessoas fazem algo correto para incentivar esse padrão de comportamento, do que o contrário. Tá? É muito melhor. As 2 coisas são verdadeiras, por exemplo. Vamos dizer assim, muitas pessoas sonegam imposto. É verdade. Agora, muitas pessoas pagam imposto. Também é verdade. Faz uma campanha enfatizando que muita gente paga o imposto. Certo? Você não está mentindo. Você está enfatizando o aspecto positivo. Exatamente. Ele fala isso no Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Na turma Campinas que eu tenho feito, eu falo para eles, sempre que possível, que a nossa taxa de entrega de atividade está acima de 95%. Ninguém quer ser os 5% que destoam. E tem que falar isso no primeiro dia e tem que continuar falando, tá? Criar motivação, pessoal, é igual tomar banho.
por melhor que seja o seu banho, vai ter que tomar outro amanhã. Criar motivação também. Você tem que criar e reforçar a motivação todos os dias. Você tem que o tempo todo. Quer dizer que a gente faz com o formulário de feedback errado desde sempre. Porque a gente sempre fala, ninguém tá respondendo. E aí todo Faz mundo mega errado. não respondendo. Olha que legal. Tantas pessoas responderam. E olha que legal. Tem que mudar o discurso. Exato. Meu Deus. Sempre foco em mostrar que a atitude do grupo é uma atitude positiva. Certo? É um caso real que eu acho que a motivação no inverno é mais fácil. Motivação no inverno é mais fácil que tomar banho, tá? Você pode substituir uma coisa pela outra. Mas o negócio é, você nunca pode dizer a seguinte frase: uma hora dessa, as pessoas já devem ter entendido. É isso. Você nunca pode achar isso. Você tem que todo dia falar. Provavelmente, as pessoas esqueceram a dose de motivação que eu dei ontem. Deixa eu reforçar com a de hoje. Será que é por isso que o pessoal ainda não usa máscara? É um dos motivos. A gente vê exemplos. No Rápido e Devagar ele fala isso também, tá? Inconscientemente, a gente enxerga, o que a gente enxerga com frequência, a gente acaba assumindo como normal. Então, quer dizer, se eu vejo pessoas sem máscara, mesmo que eu ache num nível consciente que é importante usar a máscara, o meu cérebro já registrou que o normal é não usar. Então, quando eu não uso, ele não dispara um alarme. Eu falo, beleza. Levou uma geração inteira para a gente se acostumar a colocar cinto de segurança no carro. Meu pai até hoje acha estranho. Porque meu pai já dirigia quando o cinto se tornou obrigatório. Então, para ele, era meio que uma vergonha colocar cinto. Era meio assim, estou me curvando a esse governo corrupto que quer mandar na minha vida. Para minha geração, não. A gente aprendeu a dirigir colocando cinto. Certo? Nossa, Cícero, minha cabeça vai explodir aqui de tantos exemplos de coisas erradas que eu já fiz e todos fazemos. Vamos trazer alguns na semana que vem, hein? De manhã e já começar a tirar um plano daí. Mas pode começar com esse. Elogie o que a galera tá fazendo de correto. Toda sala que eu dou aula, pessoal, eu falo, ó, essa sala é uma das melhores que eu já vi. O pessoal aqui escreve mesmo. Manda muito bem. Todo ano eu consigo, algum aluno meu fica entre os 30 melhores da Unicamp, ganha um livrinho e assina, autografa. Então eu coleciono, tá? E certamente não vão ser vocês que vão quebrar minha sequência. Você ser, então, na verdade, esse ponto 5 é você ser um grande mentiroso, né? Brincadeira. Então, você pode ser um mentiroso ou você pode encontrar verdades positivas, né? Você pode falar, porque meus alunos são realmente bons. Aqueles que não são, lembra, não feedback, às vezes é mais forte do que o feedback negativo. Eu simplesmente não falo nada. Porque eu também não quero falar, nessa sala ninguém escreve, porque é aí que ninguém vai escrever mesmo. Entendi. Gente do céu. Certo? E dá certo. Eu gosto de criar uma competiçãozinha. Eu já falei isso para algumas pessoas, mas eu sempre trago nas turmas, eu fazia muito isso lá na turma de São Carlos, agora comecei a fazer na de São Paulo, sempre trazendo uma comparação de que a gente pode ser a primeira a bater 100%. Então, eu sempre trago umas coisas relacionadas a isso. E eu tô fazendo isso com o TCC lá da turma de São Carlos, que eu falei. Falei assim, a gente pode ser a primeira turma que todo mundo que chegou para fazer TCC vai entregar. Vai ser uma turma marcante na história do MBA. E aí todo mundo vai e entrega o Canvas. Então, envolve um pouco desse feedback com uma motivação de competição. Totalmente. Mas olha só, Pablo, é importante, tá? É uma competição abstrata. Entendeu? Vocês vão ser a primeira turma porque vocês são a turma atual. Vocês não são culpados de não ter aparecido antes e também não têm mérito de ter aparecido agora, né? Vocês não têm como prejudicar nenhuma outra turma para ser a primeira. Depende só de vocês. Tudo isso é importante. A competição é negativa
quando ela faz você enxergar o seu colega como inimigo. Sim. Quando de alguma forma você prejudicar a ação dele, pode fazer com que a sua ação seja mais bem sucedida. Então esse tipo de competição competir com tem que alguém, evitar. Não é uma competição que você poderia ir lá sabotar um outro para ser melhor, né? Porque não tem um outro nesse caso. Exato. Então eu acho excelente. Carol, ia falar? Não, eu ia falar que o Pablo ele faz a turma inteira querer competir com o MBA. Então faz a galera Excelente. toda se motivar junto para fazer alguma coisa. E daí na turma do ano seguinte, ele pode falar, a turma do ano passado conseguiu 100%, vocês também vão conseguir, vão manter o nosso recorde? Arranja alguma outra coisa, é o ideal, nesse caso, né? Porque o 100%, nunca você vai conseguir o 101, né? Para os meus alunos eu falo, ó, a gente ainda não chegou à nota 1000 no Enem, mas tô sentindo que é este ano. Tô sentindo que dessa turma não passa. Quando conseguir, eu vou arranjar alguma outra coisa. Eu vou falar assim, ó, pessoal, até hoje, o máximo que a gente teve na turma foi um aluno com nota 1000. Acho que vamos ter 2, hein? Este ano, pelo que eu tô vendo, é 2 alunos no mínimo que vão tirar nota 1000. Tá? Reforço positivo, pessoal. Sem ilusão nenhuma, Gustavo. Uma hora chega. Ó, e a média está aumentando, hein? Eu comecei a dar aula em 2014 com média 640 e hoje está em 865, média de redação no Enem. Então, para o 1000 é um pulo. Uau! Tá vendo? É bem forte. São alunos bons. São alunos bem bons. E essa aqui, pessoal. Escassez. É só amanhã, mas só amanhã mesmo. No Magazine Luiza. No Magazine Luiza, muito bem. Alguém já ficou desesperado para comprar uma geladeira na segunda-feira por causa disso? Porque afinal na terça já não pode, né? Na terça não pode. Então, escassez, pessoal. Agora a gente está lidando com uma coisa bem fisiológica. Existiu um momento, tá? Existiu um tempo na evolução humana em que os recursos eram extremamente escassos. Então, você perder a chance de adquirir um recurso era muito problemático. Você nunca sabia se ia conseguir de novo. Hoje, para a nossa classe, para a nossa situação, não é assim. Porém, o instinto permanece. Quando a gente percebe que um recurso está disponível por pouco tempo, a gente tende a ficar desesperado para garantir. Fala a verdade. Vocês nunca passaram por um lugar que tinha uma fila grande e deu vontade de entrar na fila? Porque você pensa assim, pô, essa aí é uma combinação dos fatores 5 e 6, Carol. Por um lado, tem muita gente, ou seja, deve ser bom, e por outro, tem muita gente, vai acabar. Vai acabar. Se eu não entrar agora, a fila vai ficar maior. Gente, eu consumista, total. Mexe com o meu psicológico isso. De todo mundo, Carol, tá? Você está sendo iludida, mas não está sozinha. Você está em companhia da humanidade toda, basicamente. Pessoal, os fatores, principalmente o 5, 6, 7, 8, têm o maior risco de serem usados de forma maligna. Por exemplo, quando a gente força uma influência social, isso é negativo. Quando a gente distorce campanhas eleitorais para as pessoas sentirem que o candidato delas tem muito mais chance. Isso é uma coisa que se faz. Quando se dispara bilhões de mensagens para parecer que está todo mundo defendendo uma posição. Tá? Essa da escassez também, porque ela apela para um sentimento pouco racional. Mas a ideia, como é que a gente pode usar isso para o bem? Primeiro, a gente realmente valorizar algumas coisas que são raras. Então, em vez de eu pegar uma coisa que não é rara e tornar rara, é eu pegar uma coisa que é naturalmente rara e oferecer avisando que é rara. Exemplo. Pessoal, tem aula da Vani Lourdes, certo? A aula é muito boa, mas a única possibilidade que elas têm de dar essa aula vai ser nos dias 3 e 10 de outubro à tarde.
tá? Se a gente não pegar esse horário, a gente não tem aula com eles no MBI. E eu tive, e é uma coisa assim que muda a vida. Todo mundo topa dias 3 e 10 da tarde? Todo mundo topou. Porque, entre outras coisas, houve uma ênfase nessa característica. É uma chance só. Não é legal ter que vir à tarde. Não foi esse o combinado. Mas é uma chance só. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, a gente reconhecer, tá? A gente reconhecer que existe uma raridade dá um valor para a coisa. A gente pode criar a raridade de maneira artificial ou a gente pode enfatizar a raridade natural. Tá? Pessoal, terminando já em 7, imprevisibilidade. Vamos abrir a porta da esperança. Ó, só o Chico, o Gustavo. Será que o Zari pegou essa época? Pablão já acho que não, hein? Peguei sim. Pegou? Eu queria pedir um mini bug na porta da esperança. Eu tenho saudade do domingo no parque. Então, a Porta da Esperança é um exemplo perfeito do pilar da imprevisibilidade, pessoal. A gente fica lá porque a gente não sabe se quando abrir a porta vai ter uma coisa ou não. É porque de vez em quando tem, de vez em quando não tem. O próprio B.F. Skinner, psicólogo, fundador do behaviorismo, percebeu que quando ele colocava uma recompensa certa para os pombos da caixa de Skinner, o comportamento era muito menos obsessivo do que quando a recompensa era incerta. Então ele colocava o pombinho na caixa lá, quando o pombinho dava uma bicada, saiu o milho. Dava outra bicada, saiu o milho. Beleza, o pombo comia um pouquinho e parava. Aí ele fez vários testes. Por exemplo, ia aumentando o número de bicadas. 1, depois 2, depois 3. O pombo conseguia também se acostumar com isso. E aí uma hora ele fez completamente aleatório. Ele fez aleatório, assim. O pombo bicava, podia sair ou não. Tipo, 10% de chance. O pombo ficava obcecado. Ficava bicando o tempo inteiro, porque sempre podia sair. E tem mais, ele criou pombos supersticiosos. O pombo dava uma mexidinha na asa, picava e saía o milho. O que o pombo começava a fazer? Sempre mexia a asa antes de bicar. Aí ele mexia a asa, virava para o lado, bicava, saía o milho. Ele ia aumentando esse comportamento até estourar a memória RAM dele. E ele não conseguia mais lembrar tudo que ele tinha feito. Mas os pombos ficavam obcecados. Por quê? Porque, pessoal, a mercadoria mais valiosa do mundo é o futuro. A maioria das coisas que a gente faz, a gente está comprando o futuro. Então, o pombo faz qualquer coisa se existe uma possibilidade de o futuro dele ter o grão de milho. E a gente faz isso também. A gente fica obcecado em sistemas aleatórios. Por exemplo, caça-níqueis. A questão do caça-níquel é cada vez que você coloca um níquel, existe a possibilidade de você ganhar muito dinheiro. Ganhar muitas moedas. Então você vai colocando. Vai colocando. Você não faz a conta de que se você tivesse passado o dia trabalhando, você provavelmente ia ganhar mais do que você vai ganhar ali no caça-níqueis. Porque cada jogada pode ser aquela que vai dar certo. Então as pessoas querem isso. Esse é extremamente perigoso, tá, pessoal? Eu sugiro a gente usar de uma maneira mais sutil. Por exemplo, os alunos não sabem qual badge eles vão ganhar a cada atividade. Isso já cria um sentimento positivo. Isso já cria esse frio na barriga da imprevisibilidade. Sem que seja uma coisa que vai fazer a pessoa abandonar o emprego para ficar esperando o badge. Certo? Ela faz a tarefa porque ela tem outros motivos para fazer. Porque ela está inovando na educação. Porque ela está transformando o mundo. Porque ela está se tornando melhor a cada aula que ela assiste. Porque a aula é feita para ela. Porque ela tem opções. Porque ela tem um grupo em que todo mundo faz, ela não quer ser a única que não faz. Porque se ela perder aquela aula, ela nunca mais vai ter a mesma experiência. E ela ganha uma badge
que ela não sabe qual é e que tem umas piadinhas internas sempre. Dentro ela tá curiosa para saber. Certo? E o último, Cícero, Carol. Rapidinho, um comentário super rápido. Eu mandei até aqui no grupo dos monitores. Eu tô imaginando, tipo, se o MBA fosse um jogo de tabuleiro, e aí cada quadradinho, assim, do tabuleiro fosse uma aula, e cada aula tivesse 3 badges de entrega, presença, 4, participação, e sei lá qual foi o outro que eu escrevi aqui. E aí os alunos irem ganhando isso. Gente, isso é tão legal! As pessoas iam querer acumular. Iam querer juntar. O sentimento de completude ia fazer a pessoa ficar inquieta. Porque ela perdeu a aula e agora vai ficar uma badge faltando na coleção dela. Ia aumentar muito o número de pessoas indo ver aula em outra localidade. Desde que desse a badge. Isso é legal, dá pra acumular depois, né? Tipo assim, no final do módulo, quem teve mais presença ganhou um badge maior, assim, tipo assim, aí dá um nome específico pro badge, né? O mais presente de todos, né? Tipo assim, alguma coisa mais... Tipo, né? MBI Awards. Isso. Tipo isso. O mais presente e ganhar um caderninho do MBI. Gente, que da hora! Basicamente é isso. A gente está fazendo isso na turma 3 e a gente já sabe, entre nós, alunos não sabem ainda, mas já sabe que a gente vai imprimir uma placa para cada aluno no final do módulo com as badges que ele ganhou. Na badge tem a data, tem por que ele ganhou e tem as brincadeirinhas, né? Tipo a badge de contar do passado dele, de escrever uma carta para o futuro, chama Marty McFly. E tem um desenho do DeLorean cortando a badge. A badge de entregar o plano de desenvolvimento do Calia tem o desenho do Cebolinha e chama plano infalível. Então, esse tipo de coisa, a pessoa sabe que não vai ver uma badge assim, entregou a lição, entendeu? Sabe que vai ter alguma coisinha, mas não sabe o que é. E que é o blend perfeito entre previsibilidade e imprevisibilidade. Fala, Gustavão. Não, eu tava pensando aqui, trazendo para as coisas mais novas assim do MBI, né? Esse negócio que a gente tá fazendo com a Fernanda agora, a Fernanda Zerbini, se der certo, a gente pode mandar fazer um badge específico que tenha a ver com a história da pessoa. Então, tipo, se ela, de acordo com a história da pessoa, ela faz alguma coisa muitas vezes e tem uma característica marcante dela, que está ali na história dela, ela pode ganhar um badge por isso. Tipo assim, sei lá, se tem uma característica que ele usava muito martelo para fazer não sei o que lá, é um exemplo bobo, né? Aí o cara pode, tipo, Thor da turma, o martelador da turma, o cara pode ganhar um badge específico que ninguém, talvez nunca mais ninguém vai ganhar no MBI um badge daquele, porque é muito específico, né? Da história dele. Ou seja, escassez, perfeito. É a junção da conquista com a imprevisibilidade, com a escassez, até com o significado épico, porque aquilo lá vai ser, assim, ela vai ser o Thor da turma eternamente, né? Um dia alguém vai perguntar, poxa, quem que era o Thor? Daqui a 20 anos. E aí a pessoa vai falar, era eu, foi em tal ano, tal, é o tipo de coisa que ela não vai esquecer. Então, sim, acho super legal. E, na verdade, tem uma outra ideia que eu não consegui implementar ainda porque é mais complexo, mas a gente pede para os alunos fazerem um monte de testes, né? Eneagrama, teste de aprendizagem, teste de temperamento. Tem que ter um badge de cada. E aí, no final, a gente tem uma plaquinha, assim, em termos de temperamento, eu sou fleumático. No eneagrama, o meu campo é tal. No arquétipo, meu arquétipo é sábio e inocente. Entendeu? E aí, só isso já conta uma história do aluno no MBI e ele vai levar para outros lugares. E quando ele mostrar, vão perguntar onde que ele conseguiu aquela plaquinha super legal com badges descrevendo o que ele é em cada teste. E nas imersões tem que ir com o uniforme do exército com os badges pendurados. Pediram isso na turma de Campinas, eu tô vendo se a gente consegue mandar fazer pin de plástico para a pessoa pendurar na mochila. Até o momento tá meio caro. Isso para você é um negócio totalmente natural, assim, de você ter desenvolvido em Campinas?
Porque, cara, é muito diferente. Não no sentido negativo, é um puta diferencial, na verdade. Normal. Você tem essa visão ou pra você, tipo, meu dia a dia aqui? Normal. Teria feito outra. Então, é que tá. É que no mundo da educação, o mundo da educação é muito fechado, né, Carol? Mas você vê que eu falei aí, você já notou um monte de coisa? Você vê, não é uma coisa tão fora assim do normal. É que ninguém faz. É que eu fico me perguntando por que todas as turmas do MBA não estão assim ainda? Porque dá um certo trabalho. Mas vamos dar um jeito. Mas a gente tem braços pra isso, Cícero. Vamos conseguir. Bora Quem fazer. que tá desenhando os bets aí? É você mesmo? Eu desenho. Eu desenho no CorelDRAW. Aí, meu. Vocês querem que o coordenador aqui faça tudo? Carol, não dá, meu. Dá sim, Chico. Por exemplo, eu tô mandando os badges, eu coloco numa pasta do Drive, aí eu pego o link e mando o link como resposta pelo Google Classroom. Ou seja, é o MVP do MVP, negócio tosco. Entendeu? Meu primeiro plano era ter um site que a pessoa entra, tem a conta dela, tem os badges. Aí eu falei o seguinte, não vai rolar. Não vai rolar até ter o site funcionando e convencer o aluno a entrar em mais um site, tal. Não, vamos fazer o que a gente tem na mão mesmo. O principal é você saber por que está fazendo as coisas. Entendeu? Da badge, na verdade, é a parte mais visível de um processo que envolve o aluno entender que ele tem entrega para fazer e ele entender que a entrega faz parte de aproveitar da melhor forma possível um curso que tem um conteúdo fantástico. Entendeu? Então as coisas vão encadeando uma na outra. Se eu pego um curso tosco, com entregas que não fazem sentido e dou badge, não adianta nada. Certo? Pessoal, o último e mais perigoso. Medo da perda. Eu não vim tão longe para desistir agora. Esse aqui é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem alguma coisa e sente que pode perder, a gente tende a fazer um esforço 2 vezes maior do que a gente faria para ganhar a mesma coisa. Esse dado está também no Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Tá? Quando o teste que foi feito é muito simples, muito elegante. Para um grupo de universitários, eles dão $10, dão na mão assim, ó, tá aqui uma nota de $10, e fala, esse é o pagamento por você participar da nossa pesquisa. E aí ele faz umas perguntas lá e no final ele fala, agora é o seguinte, você pode gastar esses $10 para tentar ganhar 20. Joga um dado aqui, sai número par, você ganha 20. Relativamente pouca gente aceita. Para outro grupo, eles fazem exatamente os mesmos valores, mas é o seguinte, ele não dá os $10. Ele fala no final, olha, agora é o seguinte, ou você ganha $10, ou joga um dado, se sair número par, ganha 20, se sair ímpar, ganha 0. O dobro de pessoas topa jogar o dado. Por quê? Ganância. Mas é exatamente o mesmo valor dos outros. Por que os outros também não têm essa ganância, Carol? Se é exatamente a mesma troca. Porque aqui você tem a possibilidade de ou 0, ou você perde tudo, ou não. E no outro também. É verdade. É exatamente a mesma coisa. Só que é o seguinte, o outro é encarado como perda, porque o cara já tá com os $10 na mão. Esse não é encarado como perda, porque o cara não tá com os $10 na mão, ele tem só a promessa. A promessa de $10 não ativa nosso cérebro tanto quanto uma nota de $10. Mesmo que tenha motivo para confiar na promessa. Então, a pessoa acaba... quando você tem dinheiro, você vira risk adverse. Você tem aversão ao risco. E quando você vai ganhar dinheiro, você vira risk seeking. Você vai atrás do risco. Mesmo que seja... No fim, é exatamente a mesma coisa. Só o fato de ter o dinheiro na sua mão muda. E tem outra coisa, tá? A gente tem medo também da derrota. Essa perda não é só perda financeira ou perda material, é também perda no sentido da humilhação da derrota. O que leva ao famoso dilema da nota de $1. Você vai vender uma nota de $1 num leilão entre 2 pessoas. Carol, quanto que você dá? Você fala 1 centavo. Eu falo, beleza. Matheus, você cobre? Cubro, dou 2. Carol, eu dou 3. Chega uma hora
que a pessoa não tá fazendo isso mais pela nota. Ela tá fazendo isso pela vitória. Porque uma hora a Carol fala assim, eu dou 98 centavos. O Matheus fala, eu dou 99. A Carol fala, eu dou $1. É capaz de o Matheus falar, eu dou $1,01 por uma nota de $1. Por quê? Porque eu não vou deixar a Carol levar. Especialmente se forem estranhos, tá? Se forem pessoas conhecidas, aí um fala, dou 10 centavos. Fala, pode levar. Se são desconhecidos, tem muita gente que paga 1,50 na nota de $1. Porque a pessoa sente que ela foi longe demais agora para voltar atrás. É humilhante. Ela voltar e ela pensa, 50 centavos eu pago ou saio com a sensação de ter perdido? Pago 50 centavos. Tranquilo. Como que a gente poderia usar isso? Pessoal, é um negócio perigoso, tá? Não é muito legal de usar, não. E, às vezes, ele tem até um efeito contrário. Quando a gente cria um medo da perda muito grande, que é o que acontece com o Duolingo, quando a pessoa perde, isso cria uma antimotivação. A pessoa não quer sentir de novo aquilo. Então, pensa assim, todo dia eu fiz alguma coisa para não perder o meu streak, a minha sequência. Depois de 45 dias eu perdi minha sequência. Eu não quero começar de novo. Porque o sentimento de perder foi muito pesado. Então eu prefiro não começar sob o risco de um dia chegar a 45 e perder mais uma vez. Então, o medo da perda, alguém falou de RPG aí, hein? O medo da perda é mais ou menos como ameaçar matar um personagem no RPG. Se a ameaça da morte existe, a pessoa fica mais engajada. Mas se ela morre de verdade, não é legal. A não ser que a morte dela tenha um significado importante, épico para a história. Mas, por exemplo, ela morrer porque tirou 1, quando podia ter tirado 2, dá vontade de não aparecer na próxima sessão. Não é verdade? Então o legal é ela achar que ela vai morrer se tirar 1. Aí ela ou não tira 1, o que é melhor, ou se ela tira, existe alguma explicação lógica para ela não morrer daquela vez. Ela perde alguma coisa. Nunca ficou claro que ela ia morrer mesmo. Ela só é presa e fica 1 ano trabalhando como escrava para os piratas orcs. Depois ela volta. Ela vai sentir a dor, mas ela não sente esse desespero, esse fim de tudo. Então, pessoal, o que a gente poderia fazer? Por que é legal usar o... Em que sentido é possível usar o medo da perda? Principalmente no começo, a pessoa tem que sentir que tem uma coisa muito legal que depende de uma ação dela. E depois ela não vai ter. Por exemplo, eu coloquei uma aula. Esta aula, a aula de gamificação, é dia 22 de julho, para incentivar os alunos da turma 3 a se matricularem antes do prazo oficial, que era 15 de agosto. Então eu falava com as pessoas dia 15 de julho. Ó, a aula começa oficialmente dia 15 de agosto. Mas se você se matricular agora, dá tempo de pegar a aula de gamificação no dia 22. Senão não é o fim do mundo, tá? Você vai poder ver gravado, mas não vai ser a mesma coisa. A oportunidade de você assistir essa aula ao vivo, poder fazer perguntas, poder interagir, é agora. É agora. Faz a matrícula até o dia 22, você consegue. E teve gente que fez a matrícula antes, também por causa disso. Certo? Então, para a gente não manipular demais, é muito importante a gente não colocar essa perda final, do tipo, você nunca mais vai poder assistir a aula. Não, você vai poder ver gravada. Mas a interação é a sua única chance. Tranquilo até aí, pessoal? Comentários, 9:01 no meu relógio.